Sabemos que a morte tem diversos significados, tanto à luz da ciência, da religião, da filosofia, quanto à ótica do imaginário popular. Por esta razão, podemos sintetizar simplificadamente que a morte é um fenômeno de separação, de desprendimento, de libertação daquele ser que anima um corpo, um organismo material. A esse ser podemos chamar de espírito ou alma. E o momento em que o espírito consegue romper os laços materiais que o uniam ao corpo físico, representa a verdadeira libertação do cativeiro em que se encontrava o espírito. Em sentido contrário, a prisão, o cativeiro do espírito persiste, perdura enquanto este permanece encarnado na terra. Saulo de Tarso poderia ter morrido à entrada de Damasco ou após, cego e à mercê dos inimigos que angariara antes e depois de sua excursão àquela cidade símbolo de sua arrancada regeneradora, dentre eles os seus compatriotas fariseus indignados com o seu proselitismo. Um nosso conterrâneo, cujo nome pulverizou-se ao longo de sua existência e cristalizou-se no cognome Castiado, arriscava-se constante e deliberadamente à morte, expondo-se a atropelamentos automotivos, escalando postes de linhas vivas de transmissão de energia elétrica de alta tensão, etc. Santo Agostinho fora arrancado ao paganismo e à impiedade antes de se tornar um dos doutores da Igreja. Praticamente todos nós temos histórico de experiência de quase morte. Porém, como Deus tem o misericordioso hábito de conceder novas oportunidades àqueles que ainda nem começaram ou que estão começando a sua prova, a sua tarefa, a sua missão, o seu progresso espiritual, podemos, quiçá, já ter sido alvo desse axioma. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Aliás, o subtítulo "Se fosse um homem de bem, teria morrido", do capítulo 5 do O Evangelho segundo o Espiritismo, representa uma verdadeira sentença e expressa duas realidades. A. Uma blasfêmia, que consiste em negar e ou acusar a Deus de haver cometido um erro ou uma injustiça. B. Uma verdade que representa uma concessão divina em prol do potencial adiantamento espiritual do homem encarnado. É fora de dúvida que a maioria dos que, no primeiro caso, cometem o sacrilégio de atribuir erro ou injustiça àquele que é todo amor, ciência, justiça, fazem-no por ignorância, ingênua falta de instrução ou algo semelhante. Aliás, nunca é demais lembrar a advertência do Espírito de verdade de que não nos basta amar, é necessário igualmente instruirmos-nos. Texto extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 7. Outro sim, a mesma clemência não o merecem aqueles que a cometem assintosamente, propositadamente, preconceituosamente, materialisticamente, negando ou rotulando a doutrina espírita como coisa do demônio. Já no segundo caso, é de considerar-se dois fenômenos diferentes.
Primeiro, alguns, ao pronunciarem tal sentença, estão proferindo uma verdade, mesmo sem o saber, sem conhecimento de causa. Segundo, outros fazem-no com conhecimento de causa, isto é, têm conhecimento acerca dos desígnios e das sublimes leis de Deus. A propósito, é também recomendação do Espírito de verdade que a incredulidade é, dentre outros, um dos monstros que sugam o nosso mais puro sangue e que nos abrem chagas quase sempre mortais. Trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 7. Existe uma fórmula bastante interessante de raciocínio, capaz de levar-nos à compreensão dos mais intrincados problemas. Trata-se do silogismo, de que faremos uso neste momento, consistindo na utilização de duas proposições e uma conclusão. A. Um homem mau ainda não cumpriu sua provação. B. Um homem bom já cumpriu sua provação, missão. C. Logo, o homem bom deve partir para o mundo melhor e o homem mau deve continuar no mundo de provação. Embora devamos cuidar igualmente do corpo e do espírito enquanto estamos aqui encarnados, devemos raciocinar que o corpo humano é um produto gerado e formado aqui na Terra, ao passo que o espírito é uma criação de Deus que é universal. Podemos afirmar, como se o primeiro fosse o cidadão do mundo, enquanto que o segundo é um cidadão do universo. E nada mais justo é que deixar permanecer aqui aquele que ainda não cumpriu sua tarefa de aprender a sofrer para se melhorar e liberar o segundo que já cumpriu sua missão e concluiu as provas que o habilitaram a reingressar no seu mundo de origem, porque a verdadeira liberdade para o espírito é a sua libertação dos laços carnais que o aprisionam a um mundo que, embora seja uma escola, é também um hospital para os enfermos, da alma principalmente, e um presídio para os homens maus, seja do tradicional sistema carcerário ou da consciência, que é a voz Deus justa, sábia e perfeita. A potencial vítima de lapidação numa praça pública, protagonista do episódio conhecido como o quase apedrejamento da mulher adúltera, que felizmente não se consumou, pode igualmente ser rotulada como uma pessoa de má vida que pode ter sido e, provavelmente, foi alvo dessa sentença. Se fosse uma pessoa de bem, teria morrido. Meus caros irmãos do Cristo Jesus, este último exemplo é um retrato vivo, corrente e recorrente na história da nossa humanidade e representa um espelho do quanto somos ainda teimosos, recalcitrantes e empedernidos em não aceder ao clamor daquele que convidou e continua nos convidando a escolhermos a nós mesmos para fazer parte do rebanho daqueles que querem trilhar o caminho da salvação, conforme Ele mesmo o trilhou e nos emprestou e empresta a bússola, o exemplo e a vara, que não é de condão, para pescarmos nós mesmos a tão sonhada e fatal salvação. É deveras lamentável que, do elenco de ferramentas malditas de que ainda nos utilizamos, ainda conste a fatídica hipocrisia,
a qual faço aqui um parêntese, servindo-nos da moderna terminologia desse nosso tempo internetico, cibernético e pandêmico, viralizou em meio àquela turba desvairada e carregada de sensações, conflitos e instintos e sentimentos preconceituosos, bárbaros e atávicos naquela praça em que, solitariamente, brilhava uma luz diversa, tão resplandecente que ofuscava qualquer olhar que nela tentasse fixar-lhe o brilho interior. Afirmamo-lhe, apoiado nas lições de espíritos evoluídos, que a tal mulher, em realidade, nenhuma culpa tinha naquele episódio, vez que ficou provado que tudo originou-se da pervertida tentativa de um homem que tentara dela se aproveitar mediante o uso da força física e, como não o conseguiu, gritou para a turba que ela era uma mulher maldita que merecia a lapidação. A comprovação dessa verdade ficou assim esclarecida após relato da tia dessa mulher de que ela era filha de uma mulher cega e paralítica e que ambas estavam se deslocando à feira com o objetivo de angariar algum alimento para seu sustento, que o verdadeiro culpado estava a poucos metros de distância, refugiado numa casa de peregrinos. Naquele momento, Simão Pedro, indignado, avançou, de punhos cerrados, mas, de repente, estacou, pálido e abatido, porque reconheceu que o autor da triste cena era um pupilo de sua sogra e comensal de sua própria mesa. Angustiado, banhado em lágrimas de raiva e amargura, Pedro adiantou-se para o Cristo e exclamou: Mestre, Mestre, que fazer? Jesus, porém, acolheu-o amorosamente nos braços e exclamou: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. A recomendação evangélico-espírita, de autoria do espírito Fenelon, está expressa nos seguintes termos: habituai-vos a não censurar aquilo que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Recomenda, igualmente, que na maioria das vezes aquilo que nos parece um mal é um bem e que, por serem tão limitadas as nossas faculdades, não temos a capacidade de compreender o grande todo que é o universo e que os nossos sentidos são tão obtusos que não nos permitem tal engenharia mental. Por fim, recomenda que precisamos esforçarmos-nos para sair, através do pensamento, da nossa acanhada esfera terrena, a fim de que, à medida que nos elevemos, diminuamos a importância da vida material que, nesse caso, não passa de simples incidente no curso infinito da nossa existência espiritual, que é a nossa única, verdadeira e imortal existência. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, encerro esta nossa proposição de tentar trazer à exposição mais este pequeno evangelho esclarecedor e multiplicador das nossas faculdades de aprendizado, hoje e por todo o sempre.